Se existe um local onde as pessoas se sentem em paz, é quando estão perto da natureza. E quando a beleza natural é exuberante, acaba atraindo pessoas de todos os locais do mundo que vêm sentir um pouco de sua paz. No entanto, houve uma época em que um local assim virou cena de filme de terror. A Floresta Estadual de Belanglo, na Austrália, uma área natural linda que atraía diversos visitantes, foi ofuscada pelo mal. Diversos mochileiros que viajavam pela floresta foram brutalmente assassinados. Parecia que estavam sendo caçados como animais. O homem que causou esses assassinatos foi preso alguns anos depois, mas ele nunca confessou seus crimes. Seu nome era Ivan Milat, o assassino de mochileiros. Os seus crimes foram tão perversos que ele se tornou um dos serial killers mais infames da Austrália. A floresta de Belanglo, com seus altos pinheiros, fica localizada na Austrália, próximo a Sydney. Por ser um local muito bonito, se tornou um local turístico para caminhadas e passeios. No final da década de 80, jovens de várias partes do mundo procuravam novas aventuras adentrando a floresta com suas mochilas. Ficaram conhecidos como os mochileiros, e como na época não tinha o uso popular do celular, quando entravam na floresta, ficavam totalmente isolados e sem comunicação. Muitos pediam caronas à beira da estrada, e foi nessa situação que Ivan viu a oportunidade de cometer os seus crimes. Joanne Walter e Caroline Clark eram duas amigas inglesas que viajavam e trabalhavam na Austrália. Em abril de 1992, resolveram explorar novos locais e acabaram desaparecendo. 5 meses depois, seus corpos foram encontrados por 2 motoqueiros durante uma competição de motocross em setembro de 1992. O corpo de Joanne estava coberto apenas por folhas e troncos de árvore. Ela estava com todos os seus pertences, joias, roupas e sapatos, exceto sua calcinha. Na sua cabeça estava com uma espécie de mordaça e dentro de sua boca ainda havia pedaços de tecido. Joanne foi esfaqueada na região do peito e nas costas, totalizando 17 perfurações. Como já havia se passado 5 meses desde o seu desaparecimento, o cadáver já estava em avançado grau de decomposição, impossibilitando saber se houve ou não o abuso sexual da vítima. Já Caroline Clark teve uma morte mais brutal. Foi esfaqueada no pescoço e levou 10 tiros na cabeça. A forma como os ferimentos foram realizados sugeriam que ela foi amarrada e esfaqueada, e o agressor estava treinando tiro ao alvo, acertando tiros na sua cabeça de várias direções. No local do crime foram encontradas coxinhas de cigarro. O crime repercutiu muito no país e logo começou a chover de denúncias de mochileiros desaparecidos tempos atrás e que a polícia nunca conseguiu solucionar os casos. Mas ainda era cedo para apontar um suspeito ou mesmo pensar em um serial killer. Para isso, a polícia selecionou vários investigadores que começaram a trabalhar intensamente no caso. Logo, uma verdade bizarra seria descoberta na floresta de Belanglo. No período de mais ou menos um ano, foram encontrados outros corpos de mochileiros que tiveram o mesmo destino. Seus restos mortais eram encontrados com perfuração à faca e à bala. Os investigadores entenderam que estavam diante de um serial killer, pois o seu modus operandi era evidente. Todas as vítimas foram abandonadas em locais distantes e pouco movimentados, o que demonstrava que o agressor conhecia bem o local e que também parecia passar bastante tempo com as vítimas sem ser incomodado. Os cigarros na cena do crime também provam que ele ficava bem à vontade enquanto torturava e as matava. O assassino parecia seguir um ritual com todas as suas vítimas.
mas como os corpos já estavam se desfazendo, não era possível saber se o crime tinha características de estupro. Outra coisa que confundia a cabeça dos investigadores era a possibilidade de não ser apenas um agressor, e sim dois, pois os mochileiros andavam em dupla, e no caso ficava bem complicado para somente uma pessoa conseguir render as vítimas e ter o controle total da situação. Diante de todas as pistas, a polícia conseguiu traçar um perfil de um provável serial killer. Suas características eram as seguintes: homem entre 30 e 40 anos, trabalhava em local próximo e podia sair quando bem entendesse do local, poderia ser homossexual ou bissexual e já teria histórico de algum crime no passado. Com as características na mão, começou então as buscas ao assassino e um suspeito logo apareceria. Uma força-tarefa de 37 investigadores começou a analisar todas as ocorrências, inquéritos e depoimentos feitos pela polícia local na época. Dentre as ocorrências, o nome de Ivan Milar aparecia de vez em quando. O que chamou mais atenção foi que em um de seus antecedentes criminais, Ivan, no ano de 1971, dera carona a duas mochileiras e tentou estuprá-las. As duas garotas escaparam e no seu depoimento falaram que foram ameaçadas pelo agressor que portava uma faca. Ivan respondeu o processo, no entanto, não foi condenado por este crime. O perfil criminal batia exatamente com as características de Ivan. Então os investigadores resolveram manter vigilância 24 horas sobre ele, que se tornou agora o suspeito número 1. Outro ponto-chave foi um boletim de ocorrência feito no ano de 1990. A vítima era Paul Onions. Paul estava de férias na Austrália, quando decidiu pedir carona na estrada e um homem parou para ajudá-lo. No caminho, foi feito de refém sob a mira de uma arma de fogo, mas conseguiu fugir. Na estrada, uma moradora local conseguiu levá-lo até a delegacia, mas na época seu caso não foi dado muita importância. De imediato, a equipe de investigadores solicitaram contato com Paul para que ele fizesse um reconhecimento sobre a foto de Ivan Milar. Paul o reconheceu na hora. Diante das evidências, a força-tarefa conseguiu um mandado de busca para a casa de Ivan. Na casa de Ivan foram apreendidos vários itens, mas os principais foram um rifle Ruger calibre 22 e uma faca Bowie e várias faixas e cordas parecidas com as usadas nas vítimas, encontradas no local do crime. Ivan negou tudo e disse que os objetos não eram seus, mas o exame balístico comprovou que as balas extraídas dos corpos das vítimas foram disparadas por seu rifle. Ivan foi preso e acusado de caçar suas vítimas antes de matá-las. Ivan Robert Marco Milar nasceu em 27 de dezembro de 1944, na Austrália. Pouco se sabe sobre sua infância, mas sabe-se que ele veio de uma família grande e teve 3 irmãos. Sua família tinha origem croata, sendo marcada pelas dificuldades financeiras e um ambiente rígido e violento. Ivan adquiriu esse comportamento violento e desde cedo já era um garoto problemático e antissocial. Ele foi preso pela primeira vez aos 17 anos de idade por roubo, inaugurando assim sua vasta ficha criminal. Dentre seus crimes, incluía acusações de assalto, agressão e até estupro, caso que ajudou os investigadores a colocá-lo em evidência. Ivan teve vários empregos ao longo de sua vida, a maioria de trabalho braçal, como em construções e motorista de caminhão. Ele chegou a se casar, mas o seu relacionamento durou muito pouco tempo. O seu julgamento foi rápido. Ele foi posto diante do tribunal do júri e, diante das evidências e provas, recebeu prisão perpétua por 7 assassinatos. Ivan, perante o tribunal, permanecia calmo e frio, não demonstrava nenhum tipo de emoção. Até o dia de sua morte, alegou ser inocente e chegou a formar até um grupo que lutava por sua soltura. Sempre declarou que fugiria na primeira oportunidade que tivesse
mas nunca conseguiu. No fim, nunca se soube ao certo como foram os assassinatos e nem sua motivação. Ainda hoje, as investigações continuam com o objetivo de saber se Ivan tinha apoio de algum de seus familiares, pois em certas ocasiões havia homens como vítima e ficaria muito difícil para apenas um homem manter o controle total da situação. Muitos mochileiros de diversas nacionalidades sumiram na mesma região e nunca foram encontrados. A polícia também investiga se há ligação com os crimes de Ivan, mas ainda permanece sem solução. Hoje a floresta de Belanglo se tornou um local sombrio diante das atrocidades que aconteceram e o grande número de cadáveres encontrados.